nossos pés pisam neste chão, ama o coração, pensa a cabeça, e os nossos pés pisam neste chão. Meu povo amado, daqui a pouco nós vamos nos encontrar de novo no sábado. Eu venho sempre alguns dias antes para propor um pouquinho de escuta para poder se preparar para poder estudar. Então, eu vou propor que a gente possa ouvir de novo este canto, esta música, esta poética da Maria Bethânia, Não Mexe Comigo. E quem sabe a gente se prepara tentando achar conexão entre esta música da Bethânia, que abraça o respiro do candomblé, da religião, no respiro indígena, da fé popular católica, da fé popular em Jesus, e a resistência das mulheres e dos empobrecidos e empobrecidas, que a gente viu também semana passada com o texto de Raquel, né, que senta com seu sangue menstrual em cima das imagens para protegê-las contra este processo de doutrinário de querer só um Deus, só uma liturgia, só um templo e não o respiro doméstico dos santuários do povo. Esta releitura da história dos patriarcas e matriarcas feitas no tempo de Ezequias e Josias, né? Retomem o trabalho que fizemos semana passada, vendo um pouquinho esta linha do tempo que não é tão linear, né? E depois eu estou pedindo que vocês tentem aprender o jeito também linear que a Bíblia tem de contar as histórias, para a gente poder depois deconstruir e ver as duas teologias, os dois projetos. Então, eu estou narrando para vocês, de forma sintética, como é que a Bíblia faz essa narrativa, entre aspas, linear. E depois, nesse sábado, vamos ver que esta narrativa linear precisamos desconstruir, precisamos decosturar esta coxa de retalho feita de tantos retalhos, de tantos contos, de tantos cantos, de dois projetos diferentes e opostos, muitas vezes, mas que foi costurada por muitas mãos, mas ao final, para aparecer bonitinha, direitinha, o processo do monoteísmo e o processo de Josias e depois do segundo templo, o processo do sacerdote do segundo templo, colocaram um forro, a esta coxa feita por muitas mãos, por muitas histórias, por muitos respiros, colocaram um único forro para parecer toda linear, toda bonitinha, toda certinha. O processo que a gente tem que fazer num caminho de libertação é exatamente tirar este forro para ver as muitas mãos, os muitos respiros e encontrar nisso vida plena e libertação para todas, todos, sobretudo quem mais é frágil, quem mais está sofrendo, quem mais está lutando, e para a terra, ar, o fogo é água. Bom caminho. Queridos, queridas, esta gravação é para percorrer um pouquinho, de forma rápida, a narração que a Bíblia nos apresenta, a narração histórica, que, repito, não significa a historicidade dos fatos, mas a narrativa do decorrer dos acontecimentos conforme o contar esta história. O relato, o conto bíblico inicia com a criação do mundo, com uma atenção especial à criação do primeiro casal humano e a sua colocação no Jardim do Éden.
Depois fala da desobediência que levou à desarmonia entre as criaturas, ao sofrimento e à morte que provocou a expulsão do casal humano do paraíso. É o primeiro até o terceiro capítulo de Gênesis. Os filhos deste casal, Adão e Eva, são chamados Caim e Abel. Caim mata Abel no capítulo 4 de Gênesis. Segue a este relato, a este conto, aquele do dilúvio, no qual se distingue, se apresenta a personagem de Noé. São os capítulos de 6 a 9. Depois do dilúvio, a terra é repovoada a partir da família de Noé, das diferentes culturas e dos povos conhecidos na antiguidade do Oriente Médio e do Mediterrâneo, o capítulo 10 de Gênesis. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis se concluem com a narração da Torre de Babel, Gênesis 11. Todos estes contos, então, são ligados uns aos outros através das genealogias que fazem uma conexão entre as personagens em uma linha de consanguinidade com Adão até Noé. Capítulo 5, de 1 a 32, e de Noé até Abraão, capítulo 11, de 30 a 32. Na sequência, o livro de Gênesis abandona as perspectivas universalistas que estão presentes de Gênesis de 1 a 11 para se focalizar na história de uma família e de seus descendentes. Gênesis de 12 a 50 é dedicada às narrações de Abrão, Sara, Agar e os seus descendentes. A saga, esta é a forma literária usada, a saga da família, continua com Isaac, filho de Abrão e Sara, e da união de Isaac com Rebeca nascerão Esaú e Jacó. A história continua com Jacó, as suas esposas, Lia, Raquel, Bila e Zilfa, e com os seus 12 filhos homens e uma filha mulher, Diná. Vários capítulos se enfocam depois na vida de José, Gênesis de 37 a 48. Inicialmente rejeitados pelos seus irmãos e vendido como escravo no Egito, José vira o segundo homem mais poderoso do Egito e conduz toda a sua família que sofria a fome em Canaã. A narração depois continua com o livro do Êxodo. No livro do Êxodo já se passaram mais ou menos 430 anos, Êxodo 12, 40, o período de tempo no qual a família de Jacó se é multiplicada imensamente, formando um povo numeroso que conta homens, mulheres e crianças por a cerca de 1,5 milhão de pessoas. Assim diz Êxodo 12, 37. As 12 tribos que formam o povo de Israel têm então origem no Egito como fruto do crescimento da família de Jacó no percorrer destes 40 e 30 anos. Durante este período, a situação dos israelitas é profundamente mudada, porque antes eram convidados e hóspedes no Egito, agora são escravos, obrigados a trabalho forçados na construção das cidades egípcias de Pitom e Ramsés. Assim diz o primeiro capítulo de Êxodo, no versículo 11. Este é o pano de fundo do livro do Êxodo. Os faraós não reconhecem mais os serviços de José e escravizam os israelitas. Na luta e na resistência à escravidão, a desobediência corajosa de 2 parteiras e também da mãe e da irmã que ajuda Moisés a fugir vivo
também se o faraó tinha ordenado de matar todas as crianças meninos, Moisés é criado pela filha do faraó, mas uma vez virado adulto, solidariza com os israelitas que estão escravos e recebe de Javé a missão de libertar o seu povo. Recebe também o poder de cumprir sinais prodigiosos. E na frente da recusa do faraó, Moisés manda as 10 pragas que culminam com a morte de todos os primeiros filhos humanos e animais do Egito, como diz o capítulo 12, no versículo 29. Só então o faraó concede a liberdade, mas logo se arrepende e envia o seu exército para perseguir os escravos fugitivos. A narração nos apresenta então o impressionante quadro da situação do mar, que se abre para deixar passar os israelitas com pés enxutos e que logo depois se fecha de novo sobre os egípcios que ficam dentro do mar e morrem asfixiados no mar com os carros e os cavalos do exército. O povo de Israel marcha livre em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Durante o caminho se acampa aos pés do monte Sinai. Aqui Moisés sobe na montanha e Javé lhe dá as tábuas de pedra com os 10 mandamentos e uma coletânea de outras leis. Isso acontece no contexto da celebração de uma aliança, segundo a qual Javé se apresenta como Deus de Israel, e Israel se compromete em adorar exclusivamente a Javé. Esta é, de forma extremamente sintética, o conteúdo de Êxodo de 1 a 24. Em seguida, o povo de Israel aparece parado por longo tempo perto do Monte Sinai. O resto do livro do Êxodo, de 25 a 40, todo o livro do Levítico e também Números, de 1 a 10, descrevem uma grande coletânea de normas, instituições e leis recebida durante o tempo transcorrido pelo povo no deserto do Sinai. Em base a estas orientações, o povo de Israel, dividido em 12 tribos, com a arca no meio, começa de novo a marcha em direção à terra prometida, segundo o livro de Números, de 11 a 36. O livro de Deuteronômio nos apresenta depois o povo que já chegando aos confins com a terra de Canaã, percebe a terra prometida no horizonte, se acampa de novo, reafirmando a aliança, segundo a qual Javé se faz Deus de Israel e exige de Israel um culto exclusivo. Moisés, em diferentes discursos, transmite uma outra série de estatutos, normas, leis que Javé deu aos israelitas. Depois disso, Moisés estabelece José como seu sucessor e morre em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34. O livro de José, logo em seguida, mostra a personagem de José ao comando, mandando as 12 tribos na conquista da terra prometida. Em uma série de ataques muito violentos, Josué 6, 24, depois 8 a 24, 25, as tribos de Israel, unidas sob o comando de José e guiada por Javé, conquistam antes as terras do sul, depois aquelas do norte. Exterminam todos os povos que viviam na terra de Canaã, Josué de 1 a 12. Em seguida, distribuem as terras entre as tribos, as 12 tribos de Israel. Josué de 13 a 22.
O livro termina com a narrativa de uma grande assembleia na qual todas as tribos de Israel se comprometem a adorar exclusivamente Javé. A Assembleia de Siquém, Josué, no capítulo 24. Em um certo momento seria interessante também ver como é que é a prática do grupo dos levitas e depois da tribo de Levi. A história da narrativa bíblica prossegue com os livros de Juízes, que apresenta as 12 tribos guiadas por uma série de juízes e juíza. O último desses juízes é também um dos mais apreciados, é Samuel. Ele é a personagem principal do primeiro e segundo livro de Samuel. Será ele a conduzir o povo na transição entre o tribalismo, a vida tribal governada pelos juízes e juízas, até o período dos reis, ou chamado também monarquia. O primeiro rei será Saul, que por sua desobediência a Javé não conseguirá estabelecer a própria dinastia. A sua família perderá o poder e quem terá a vantagem será Davi. Davi será o primeiro rei de Judá, em Hebron, segundo a 2 Samuel 2, de 1 a 4. E depois também as tribos do norte, chamado Israel, 2 Samuel 5, de 1 a 3. Como rei de Judá e de Israel, guiando as 12 tribos, Davi conquistará a cidade de Jerusalém, segundo 2 Samuel 5, de 6 a 9, e conduzirá a arca de Deus, 2 Samuel 6, de 1 a 19. Em seguida, ampliará as fronteiras de Israel e estabelecerá um grande império, como diz 2 Samuel 8, de 1 a 14. Davi inaugura assim uma dinastia que se manterá ao poder até a destruição de Jerusalém por obra do Império Babilonense no 587 a.C. Segundo a narrativa apresentada pela Bíblia, o sucessor de Davi, seu filho Salomão, não consegue manter o domínio com as tribos do norte, e seu filho, Roboão, perderá totalmente o comando sobre estas tribos do norte depois da morte de Salomão. Então, estas tribos estabelecem um reino independente, chamado Reino de Israel, que em 722 a.C. é destruído pela invasão dos assírios, primeira e segunda rei. Nesta época, quando o rei Ezequias paga pesantes, fortes tributos aos assírios, Jerusalém consegue escapar da destruição. E no longo período de reinado de Manassés, de 687 até 642 a.C., fica aliada politicamente ao Império Assírio, integrando a grande rede comercial das economias subordinada aos assírios. O rei Josias, em acordo com o Império, estabelece uma reforma que centraliza o poder e atribui a ele uma forte conotação teocrática, reafirmando a exclusividade do culto a Javé, permitindo somente no templo da capital e não nos santuários das regiões rurais, proibindo todas as liturgias domésticas, todas as liturgias dos santuários, todas as liturgias camponesas que o povo tinha a prática de ter. Nós vimos isso a semana passada, né? Sempre até este tempo de Ezequias e Josias, o respiro do povo era o respiro doméstico de libertação, de muitas possibilidades, de muitas imagens que
congregavam ao redor do mesmo respiro libertador, nomeado com o tetragrama Javé. Eu sou, eu fui, eu serei sempre companhia libertadora da caminhada de vocês. Mais ou menos um século depois, então estamos por volta 530, 540, Judá não consegue mais manter a própria autonomia perante o poder do Império Babilonese. Em 598 a.C., uma primeira rebelião é sufocada com a morte de muitos dos líderes e com a deportação, uma das primeiras deportações, e o exílio da Babilônia de uma parte significativa da classe dirigente. Uma segunda rebelião, em 589, determinará uma nova expedição punitiva dos babiloneses que castigarão a resistência com outras mortes e a deportação dos rebeldes condenados aos trabalhos forçados nas colônias agrícolas da Babilônia. Esta vez, também a total destruição do templo, dos palácios e dos muros de Jerusalém. Esta grande saga do povo de Israel prossegue com os livros dos profetas Ageu e Zacarias e com os livros de Neemias e Esdras, que narram o retorno dos exilados libertados por Ciro por volta do ano 530 a.C. e a reconstrução do altar, do templo, dos muros da cidade de Jerusalém. O seu repovoamento e a sua reorganização ao redor deste grande templo construído e do sumo sacerdote como chefe religioso, político, econômico e militar de Judá. Se estabelece assim a teocracia sacerdotal, que dará impulso à nova constituição do hebraísmo e das suas principais instituições. Estas serão as instituições de base, com a configuração do hebraísmo que continuará se desenvolvendo durante a dominação persa e romana, persa de 333 até 63 a.C. e romana de 63 a.C. em diante. Durante o tempo de Jesus, que, em certo sentido, chegará até o nosso tempo, nas comunidades hebraicas espalhadas no mundo ainda hoje. Onde pisam os pés, a cabeça pensa e o coração ama o coração, pensa a cabeça e os nossos pés pisam neste chão, ama o coração, pensa a cabeça e os nossos pés pisam neste chão. Onde pisam os pés, a cabeça pensa e o coração ama o coração, pensa a cabeça e os nossos pés pisam neste chão. Nossos pés